Está bem junto para Jesus? Todo mundo levanta palmas. Aleluia. E quero na morrer. Morreu os pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, tempo não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Enquanto em ti chega a hora em que a morte enfrentarei, sem detenção, terei vitória, terei a glória ao meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, tempo não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia, Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Um dia Jesus levou a nossa cruz. Um dia Jesus, nós veremos Ele no céu do mundo. Aleluia. Nós veremos Ele lá. Em plena glória ao lado do Senhor. Oh, glória a Deus. Toda a igreja vai ver o Senhor Jesus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, tempo não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Está nas mãos ao meu Jesus, que vive está. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Amém, querido? Vamos louvar mais um do Senhor? Aleluia, Deus. Se nós prestar atenção, observar, quase todos os cultos nós louvamos como o mesmo louvor, né? E a gente louvar no seu nome do Senhor. Por que quais é o mesmo louvor? Para a gente aprender a louvar Ele, né, irmão? Para aprender a louvar Ele. Então, se nós louvar junto, né? Não tenha vergonha, não tenha preguiça, não tenha medo. Se nós louvar junto, nós vamos aprender a louvar. Todo culto, se nós louvar junto, acompanhar, né? Então, quem vem cultuar o Senhor esta noite? Quem vem cultuar o Senhor esta noite? Glória a Deus. Então, todos vieram cultuar, né? Tem as crianças, estão animados, né? Graças a Deus. Então, o que é cultuar o Senhor? É louvar, ler a Bíblia, orar, amém? Então, nessa noite, vamos prestar culto ao Senhor. Então, vocês vão me acompanhar, né? A gente vai louvar junto, porque no dia que o pastor, né, for, não sei se vai primeiro ter os irmãos, né, para a glória, né? Eu estou querendo ir para lá, nós queremos chamar, né? Mas no dia que for, os irmãos já têm aprendido a louvar o louvor da harpa. Eu vi que os irmãos se reunirem na casa dos irmãos, né? Vamos fazer um culto na casa dos irmãos para vir, né? E lá já tem um irmão, eu mesmo vou louvar o louvor da harpa, porque eu aprendi a louvar, né? Então nós juntos aprendemos, né, com o Senhor
de Jesus Cristo. Então vamos louvar mais um louvor, toda a igreja junto louvando, né? Acompanhando de palmas e louvando também, amém? Esse momento é o momento de nós cultuar o Senhor. Depois de nós terminar de cultuar o Senhor, aí a gente vai conversar, a gente vai, né, colocar os papidinhos, não? Vamos louvar seja o nome do Senhor. E vamos também, aleluia Deus, louvar seja o nome do Senhor. Se alegrar na frente de Deus, nesse momento louvando o louvor, entoando o louvor do Senhor da harpa. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos louvar mais um. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Deus. Tu és Deus santo e poderoso. Deus da harpa, pelo sangue de Jesus. Pelo mundo brilha a luz, bendito Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário, o pecado carregou e de culpa livrou, com o sangue que emanou do Calvário. Pelo sangue, estamos redimidos sim. Pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus do Calvário. Tinha muito temor, mas agora tenho amor, pois compreendo o valor do Calvário. Eu vivi da perdição, mas achei a salvação pela redenção do Calvário. Pelo sangue, estamos redimidos sim. Pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus do Calvário. Grande pecador, és aqui teu Salvador, tremendo bom pregador do Calvário. O divinal padeceu na cruz do mal, que oferece a graça tal do Calvário. Pelo sangue, pelo sangue, estamos redimidos sim. Pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Pelo sangue de Jesus no Calvário. Aleluia. 291. Quem tem a harpa acompanha, 291. A mensagem da cruz. Aleluia, Deus. Tu és Deus forte, poderoso. Deram um dia fugir, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador.
cruz tem pra mim, atrativa sem fim, porque nela Jesus me salvou. Toda vez esse pulmão de ar e vamos confirmar. Toma a mensagem da cruz até morrer. Eu vou programar, levarei, eu também a minha cruz. Aleluia. Decorou uma cruz a programar. Dessa cruz padecer e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, ela vem trazer luz para minha santificação. Aleluia, Deus. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer, eu a vou programar. Levarei eu também a minha cruz, por uma cruz a drogar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com ele no lar uma glória, aleluia, é de ter, aleluia. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou programar. Levarei eu também a minha cruz, por uma cruz a trocar. Aleluia, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos usar as nossas mãos para aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia. Porque as palmas também louvam o Senhor Jesus Cristo. Amém? Quem tem uma palavra para ler hoje à noite aqui na frente? Tem alguém que tem? Irmão Cadinho tem um? Não. A irmã tem um, irmão Maria? O irmão Justo tem uma palavra aqui? Não, Jesus? Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Usa suas espadas, espada. Tá certo ou tá amolado? A sua espada tá certo ou tá amolada? Tá amolada. Então coisa aí, gente. A espada tá amolada. Deus vai cortar dele. Glória a Deus. Salve os irmãos, com a paz do Senhor. Vou pedir para os irmãos abrir em Salmos 75, capítulo 1. Glória a Deus. Deixar aqui um pequeno versículo aqui para a amada igreja. Glória a Deus. Salmos 75, versículo 1. Amém? Salmos 75, versículo 1. 75. Amém? A profecia, o louvor a Deus. A ti, ó Deus, glorificamos, a ti e damos louvor.
pois o teu nome está perto, as tuas maravilhas declaram. Quando eu ocupar um lugar determinado, julgarei retamente a terra, todos os seus moradores, que estão desobridos, mas fortalecidos, as suas provisões. Disse eu aos loucos, não iniquitância aos ímpios, não levantarei forte, não levantarei a vossa fronteira, ainda e nem falarei com servidura, porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem exaltar. Mas Deus é juiz, um abate e o outro exalta. Porque nas mãos do Senhor há um cálice, cujo vinho é tinto e está cheio de misturas. Dá de beber a eles e às escuridões deles, e todos os ímpios da terra comerão e beberão. E eu declararei para que sempre cantarei louvores a Deus de Jacó, e entregarei toda a força dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. Amém, irmão? Glória a Deus, glória a Deus. Eu também agradeço a minha rica oportunidade, agradeço a todos os irmãos que estão aqui hoje também. E hoje é sábado de aleluia, né? Em nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe todos que estão presentes. E os irmãos também que estão escutando também, que moram aqui próximo, que estão escutando esse culto de louvor a Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe o nosso irmão Jesus, diácono da igreja, né? O Salmo 75, a qual que diz: nós estamos reunidos e exaltamos. Né? Que exaltar o Senhor é glorificar o nome dele, né? É dizer que ele é grande, exaltar. A partir do momento que você está lendo um versículo, você já está exaltando o nome do Senhor, está vendo? Quando você lê um versículo, você está exaltando. Você não pode fazer nada, só basta ler um versículo, né? Você já exaltou o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, que Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Cada irmão. Tem um irmão que tem uma palavra, um salmo, um versículo. Se tiver, pode vir aqui, pode vir. Qualquer palavra da Bíblia, né? Já é o bastante também, em nome de Jesus. Glória a Deus. A paz de São Jesus. Amém. Amém. Eu vou ler o Salmo 95. Quando eles crescem, seu negócio prospera. Sal, né? Coloca, menina, aqui eu sou Eu vou ler aqui, mas eu não vou ler todo. E cada um dos irmãos já deve ter lido, né, esse salmo. Vou ler aqui a palavra um pouco. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará, e ele é o Senhor. Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Amém? Esse salmo foi o salmo que eu mais orei quando eu estava só, né?
momento de dor. Foi quando meu esposo foi fazer a cirurgia dele, que eu eu estava no corredor do hospital, né, chorando muito. E aí minha mãe dizia pra mim: olha, minha filha, e foi esse salmo que eu orei muito lá. Graças a Deus, Deus me consolou. E ali confiei em Deus e deu tudo certo, graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. A gente fica feliz pelos irmãos, né? Lendo a palavra, a gente fica feliz. Daqui um dia a irmã Maria vai estar ministrando o grupo da senhora, né? Ministrando a palavra de Deus. Porque, irmão, o que capacita é Deus que capacita. Amém, irmão? É Deus que capacita. Então, a parte da pessoa querer, né? Quando a gente vem para Jesus, a gente recebe o dom de Deus. Porque Deus ele tem um dom e ele reparte para cada um de nós. Basta você querer, né? Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então vamos também trazer o nosso irmão uma oportunidade. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Com Deus. Como é que estão os irmãos hoje? Aleluia. Vamos lá em Lucas capítulo 5, versículo 4 e 5. Lucas capítulo 5, versículo 4, o 5 e o 6 para completar. Amém? Aqui está falando de um pescador, que mais em frente seria um pescador de almas. Durante os cultos que eu estive presente, cultos abençoados, né? Uma das coisas que foi ensinado é que Jesus olha para dentro da pessoa, sabe do que ela gosta, não é? Sabia que uma das melhores coisas é quando a pessoa trabalha no que gosta? Porque quando a pessoa vai trabalhar em algo que não gosta, sempre vai ter problemas, sempre vai estar só procurando, vai estar só esperando o dia do mês acabar para receber o seu dinheiro, né? De gastar. Mas quando a pessoa é abençoada, não gosta de trabalhar, por exemplo, eu gosto de trabalhar pescando, né? E Jesus sabia que Pedro gostava de pescar, amava pescar. É por isso que ele chegou para Pedro e disse assim: Pedro, você será pescador, mas pecador de homens, né? Então ele já conhecia o coração de Pedro. Ele sabia que ele amava pescar. Então ele falou a Pedro que ele seria pescador, e pescador de homens. Ali eles já estavam começando a ensinar como evangelizar. E aqui Jesus dá uma instrução a Pedro como evangelizar e o que pescar, né? Aqui em capítulo 5 diz assim: assim que acabou de ministrar, dirigiu
dirigiu-se a Simão e aos demais e lhe pediu. Não, é Lucas, é? Ah, sim. As águas. Olha aqui, assim que terminou de entrar, dirigiu-se a Simão e pediu aos demais e pediu: ide para onde as águas são mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca. Olha o que Jesus está ensinando aqui, né? Será que Jesus está falando que essas águas são o quê? Pessoas. Tá? Aqui ele já está ensinando como a pessoa deve evangelizar, como deve resgatar a alma. Olha aqui, águas mais profundas é onde ninguém consegue atingir, consegue ir, né? É onde está mais embaixo. As águas profundas são o quê? É abismo, né? E algumas, vocês podem ver nas ciências, né? Que aonde a água é mais profunda, ela é chamada de abismo, profundidade. E ali está ensinando, né? Vão as águas mais profundas, lançai as vossas redes para a pesca. Ao que ir, replicou Simão: mestre, tendo trabalhado durante a noite toda, não pegamos nada. Pedro falou assim: mas mestre, como que a gente vai pegar alguma coisa nessas águas profundas se a gente trabalhou a noite toda deste lado do barco e a gente não pegou nenhum peixe, né? Mas Jesus estava ensinando ali aonde? Nos lugares mais profundos. Todavia, confiando em tua palavra, lançarei as redes. Quem falou isso foi Pedro, né? Já que Jesus está mandando, eu vou lançar. E confiando na tua palavra, vamos ver o que vai acontecer. Foi o que Pedro falou. Assim procederam e pegaram uma enorme quantidade de peixes. O que Jesus estava ensinando? Né? Tudo que as redes começaram a se romper. Olha, veja bem, Jesus, a princípio, ele veio só para salvar os judeus, não é isso? Não veio só para salvar os judeus? Não é isso? Só que os judeus, eles não queriam. Então Jesus passou a salvar quem? Os gentios. E somos quem? Somos nós. Nós não somos aquela nação de Israel, mas somos adotados, né? Como os filhos de Deus. Somos de outra nação. Certo? Já imaginou se Jesus viesse só a salvar só os judeus? E nós? O que seria de nós? Né? Então Jesus está fazendo isso, está dizendo: não, vá naquelas águas ali, vá naquela população que ninguém vai naquele abismo, vai naquelas pessoas que estão lá embaixo, né? Essa é a verdadeira evangelização, sem olhar quem. E lá vocês vão encontrar, porque lá as pessoas estão precisando. Então as pessoas podem encontrar ali uma multidão de pessoas necessitadas, que são os peixes. Tanto que começaram a se romper, né, de tanto peixe que tinha. Por esse motivo, acenaram seus amigos do outro lado, para que viessem ajudá-los. Olha só, será que eles conseguiram pegar aquela quantidade de peixe sozinhos? Né? Não. E aí eles convidaram mais pessoas, que era para completar a vida, tinha muito peixe. Então, foram chamando mais pessoas para ajudar no trabalho. Mas isso aconteceu por um ato de fé. Eles foram do lado, em outro evangelho, diz assim, que Jesus mandou jogar do outro lado, que é do lado direito, né? Eles estavam indo só para o lado esquerdo, lado esquerdo. Aí jogaram para o outro lado, o lado direito. Aleluia! Então eles conseguiram, né? E chamaram mais pessoas para poder ajudá-los. Eles chegaram e lotaram ambos os barcos, a ponto de começar a afundar, né? Olha que tanto peixe. Diante do tamanho evento, Simão se prostrou aos pés de Jesus e declarou: afastai-te de mim, Senhor, pois eu sou homem pecador. Ele entendeu. Ele disse assim: Senhor, eu não sou digno de estar perto do Senhor. Afaste de mim.
que eu sou um pecador, né? A primeira coisa que um cristão deve fazer ao ver as maravilhas de Deus, o que é? É reconhecer. Reconhecer que é pecador. Não adianta, né, o cristão vir a se converter e não se arrepender dos seus próprios pecados. Não olhar para si mesmo e ver que é pecador. Senão ele não vai se manter. Se ele entrou, né, se converteu, mas não se arrependeu e acha que ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Então a primeira coisa que Pedro fez foi o quê? Ele se converteu verdadeiramente, porque ele disse: eu não sou digno, né, de estar diante de ti, Senhor. Aqui, ó. E olha aqui, ele diz assim: diante de Simão, que é Pedro, se postou, se ajoelhou, né, aos pés de Jesus e declarou. Será que ele se ajoelhou escondido? Será que naquele momento ele já não tinha chamado outras pessoas para ajudar a encher o barco, a descarregar o barco que já estava lotado? Será que ele fez aquilo ali escondidinho das outras pessoas? Não. Primeiro se ajuntou-se outros pescadores e viram o que Simão estava fazendo. O que Simão estava fazendo? Diante daquele homem, se ajoelhou, né? E diante de todos, ele se declarou o quê? Pecador. É por isso que quando o cristão está se convertendo, tem que se converter diante das pessoas, porque ali é um símbolo, né? Significa o quê? Significa que diante de todos ele não tem vergonha de dizer que se arrependeu dos pecados e que aceitou Jesus. E afaste de mim, Senhor, pois sou homem pecador. Porquanto ele e seus companheiros estavam maravilhados, olha, os companheiros dele, né, com as peças que havia realizado. Assim como Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Todavia Jesus revelava a Simão: não tenhas medo. A partir deste momento, tu serás um pescador de vidas humanas. Amém? Que era o que ele gostava. E naquele momento Jesus mudou o nome dele também. Saiu de Simão e virou Pedro, né? A pedra. O que representa a pedra? Aqui na terra, se a gente quer construir um local para a gente adorar o Senhor, a gente usa o quê? A gente usa um tijolo, a gente usa as pedrinhas, né, que é a areia. Então, ali representava o quê? Uma das pedras da igreja de Jesus. Por isso que Jesus diz assim: Simão, você é pedra, né? E eu edificarei em ti a minha igreja. Mas significava que ele não era a igreja em si. A igreja somos nós, certo? E somos outras pedras encaixadas. E a pedra principal é Jesus que sustenta. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Então, pode terminar lá da palavra. Vamos louvar um louvor das ofertas. Aqui tem a cartinha das ofertas. Vamos ofertar em nome de Jesus. Aleluia. No momento que estiver louvando, o irmão vai estar ofertando, ajudando na obra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Vamos louvar o Senhor para ofertar ao Senhor. Então depois vamos trazer a palavra de Deus. Onde ia ir
meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz, por mim ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, em mim vem tudo, meu Jesus. Ajuda em te seguir, descansa em paz, te faz sentir. Você amigo, eu querer, consume paz, ó Deus. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rende-me tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor. Sinto bem perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Aleluia, Deus. Sobre a cruz, rende-me tudo, meu Jesus. Aleluia, Deus. Como é maravilhoso ser guiado pelo nosso Mestre Jesus. Para o seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto o velho eu, lá meu espírito é viver. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rende-me tudo, meu Jesus. Aleluia, Deus. Louvado seja o nome do Senhor, Pai. Obrigado, Jesus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Tanto é o teu nome, Senhor. Vamos orar. Aleluia. Agradecer a Deus pelas ofertas, pelos dízimos. Os irmãos têm ofertado na casa do Senhor Jesus Cristo, a obra de Deus. Naquele que depositou a sua fé, a sua confiança, né? Aquele que depositou com amor, com alegria na obra de Deus. Vamos orar pela palavra de Deus também. Aleluia. Amém, igreja? Coloca as mãos santas para cá para nós orar. Coloca as tuas mãos Deus Santo. Oramos, Senhor, agradecemos a Ele. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, meu Pai, por tudo que entrou nessa caixinha, meu Pai abençoado. Que o Senhor possa multiplicar, Senhor. Multiplique, meu Pai, e nós te damos graças por tudo, Senhor. E multiplique também na vida de cada irmão. E toda a igreja, meu Pai, que venha receber as bênçãos do Senhor, para que possa abençoar a tua obra em nome de Jesus. Amém, igreja? Abençoe também a palavra que nesse momento, Senhor, vai ser ministrada. Que o Senhor fala conosco, meu Pai,
através da tua palavra, fala com a tua igreja. Assim nós pedimos e já te agradecemos desde já. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E diga amém, amém? Então vamos. Abre Marcos. Vamos para Marcos. Vamos continuar. No culto ontem na igreja foi bênção, né? Lá nós falamos sobre Jesus, ele foi ungido com um frasco de alabastro, né? Pela Maria, era um perfume muito caro, né? Era um nardo, né? Nardo, então, é um óleo, o nardo, irmão, era um óleo muito cheiroso e caro. Então ele é caro ainda, né? Lá na Tecná tem ele, né? Eu comprei esse óleo, é um óleo da igreja, ele é rosa, né? A gente coloca ele numa jarrazinha de vidro, aí ele fica tipo um país vermelho, mas ele é rosa. Uma vez lá na igreja, nós estávamos alugados ali no Mário Povo, teve uma irmã lá, uma irmã não, chama irmã porque chama irmã, mas uma abençoada lá, que faltava assim, né, conhecer Jesus. Ele estranhou o óleo, né? Ele achava que o óleo era um óleo de macumba, porque ele não conhece o óleo, né? É um óleo mais caro que tem, né? E foi o óleo que Jesus foi, né? Que Maria usou para ungir o óleo. A minha esposa estava até dizendo assim, ela orou na porta dela lá, né? Das vendas, e disse que multiplicou as vendas dela lá na banca, né? Lá quando ela começou a ungir com esse óleo. Ele até disse assim, agora eu vou me perfumar com esse óleo. E esse óleo eles usavam para se perfumar. Esse óleo só tem na Índia, né? Ele é feito de flor. Essa flor, essa rosa, ela só existe na Índia. Por isso que quando ele chega aqui, chega caro. E foi o óleo que Maria usou para ungir Jesus, o nardo. Pois é. Então, é um óleo, né, que Maria usou. E ontem foi falado sobre isso, né? Um óleo caro, é um perfume. Então, também nós falamos hoje ontem também sobre, né, a ceia do Senhor. Como que era a ceia, como que era a Páscoa, né? E Jesus ministrou a ceia dele. E foi a última Páscoa, preparação, né? E Jesus estava ali. E também nós falamos também um ato de compartilhar o pão, né? Falamos também um ato de compartilhar o pão. No momento que Jesus pegou aquele pão e partiu, né? Quando ele estava ali na mesa, ele partiu entre os seus discípulos. Ali ele estava ensinando os discípulos a ser, né? Compartilhar o pão entre os irmãos, né? Louvado seja o nome do Senhor. Ele tinha esse ato de compartilhar. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje as coisas mudam muito, né? Hoje as coisas têm mudado demais. Mas nesse período, né, de Semana Santa, lá no interior, não sei como, não sei se a data existe ainda no interior. No interior, sempre lá tem lugar que é farto, né? E toda casa que você chega é aquela fartura, né? Você não sente fome. Se todo lugar que você chega, tem um bolo, tem um café, né? Tem uma torta, tem um milho, tem uma fruta, né? Tem de tudo ali. E nesse tempo também eles compartilhavam o pão. Então, a gente falamos ontem sobre isso aí. E hoje a gente vai falar sobre Jesus. Quando ele saiu lá da ceia, né? Que a Bíblia diz que ele saiu cantando um hino, louvando um hino, um salmo. E ele saiu lá para o Monte das Oliveiras. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo 32, do capítulo 14. Então Jesus, caminhando para um lugar chamado Getsemane, e tendo chegado, solicitou Jesus aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levou consigo Pedro, João e Tiago,
e começou a sentir grande temor e profunda angústia. Tá vendo, irmão? Jesus também, ele como homem, sentia angústia, ele sentia temor, sentia dor, né? Jesus como homem, ele sentia medo. Na porta. Aleluia, Deus. Ele sentia. Irmão, quando Jesus partiu o pão lá na mesa, né, compartilhou com seus discípulos, ali ele estava partindo não só o pão, mas você sabe o que ele estava partindo também? O corpo, o seu corpo, né? Compartilhando o seu corpo entre eles. O que é compartilhar o corpo entre... Jesus compartilhou o corpo entre eles. Quando ele saiu de lá e levou eles lá para o jardim de Getsemane, chegou lá Jesus, ele disse assim: fique aí que eu vou orar, né? Quando Jesus voltou, o que ele se encontrava fazendo? Os 3 nomes de Deus dormindo, né? E Jesus tinha compartilhado com ele, irmão. É como, você sabe o que é Jesus compartilhou o corpo de Jesus? Você sabe o que significa compartilhar o corpo de Jesus? É também compartilhar também a dor, a luta, o sofrimento, a peleja, a obra, o ministério. Mas Jesus estava fazendo o quê? O que Jesus estava fazendo? Orando. O que ele tinha que fazer também? Orar. Porque Jesus já compartilhado com ele já o seu corpo. Então ele tinha que compartilhar também Jesus no ministério, na obra. Irmão, você nem imagina como um pastor fica feliz que quando um irmão, né, compartilha com ele. Porque aqui muitas vezes assim, vamos orar juntos, né, para que vocês venham compartilhar com aquele que está na frente louvando. Porque quando você começa a louvar junto com quem está aqui na frente, parece que as coisas ficam bem melhor. A presença de Deus desce sobre aquele lugar, você sente a presença de Deus naquele lugar. Você sente o Espírito Santo de Deus descendo sobre a sua vida. Então é uma coisa que vem para transformar a nossa vida. Porque você está compartilhando a comunhão entre os irmãos. Então, vamos supor, se o pastor está orando aqui e o irmão está lá conversando, está compartilhando com o pastor? Está compartilhando com o irmão? Não está. Ele vai receber o quê? Ele vai sair mais atribulado. Ele vai sair daqui atribulado, vai chegar em casa atribulado. Por quê? Porque em vez de ele receber o Espírito Santo de Deus, ele não recebeu, né? Então, quando Jesus disse assim, quando Jesus voltou lá entre eles, e ele se encontrava dormindo, Jesus disse assim: você não aguenta vigiar, orar comigo nem um minuto. Nem um minuto. É como que alguém, ou um pastor, ou algum irmão estiver aqui na frente lendo a Bíblia. E o irmão que está... Irmão, quando eu ia para a igreja, sentar na cadeira da igreja, eu gostava de procurar a cadeira bem da frente. Você sabe por quê? Porque eu gostava de olhar para o pregador pregando. Eu olhava, não tirava o olho dele. Porque eu queria entender o que estava sendo falado. Porque quando você escolhe a cadeira lá de trás, sempre vai ter alguém falando, conversando. E você vai se distrair, você não vai entender nada. Você vai sair dali vazio. Por isso que Jesus estava com o coração, estava com a alma dele triste, angustiado. Irmão, você não quer ver a tristeza quando você está falando e ninguém dá atenção. Quando você está se esforçando, orando, clamando a Deus, até mesmo pela sua vida, e você está ali fazendo de conta que está em um lugar qualquer. Nesse momento que vocês estão bem aqui, vocês podem esquecer que vocês não estão na casa da irmã. Vocês estão no lugar santo, aonde que Deus habita. Porque a Bíblia diz: aonde tem 1, 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu se faço presente. Então, se nós não honrar Deus, né, com a nossa presença, não adianta você vestir a melhor roupa, não adianta você usar o melhor perfume, não adianta você vir bonita, pronta, cheirosa, mas você não honrar o que está aqui no nosso meio. Então nós temos que honrar a Deus. Você lembra o Salmo que 75 irmãos leu, né? Agradecer ao nome de Deus, glorificar o nome do Senhor.
Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes, você sabe o que vai fazer você glorificar Deus? Tem pessoa que glorifica porque vê alguém glorificar. Não entendeu nada do que está sendo ministrado. Às vezes ele está quase cochilando. Tem gente que é assim, irmão. Tem gente que está no banco da cadeira quase cochilando, dormindo. Aí ele se espanta, glória a Deus. Mas não está entendendo nada que o mensageiro está entregando. Ali porque ele se espantou e deu glória a Deus, né? Agora você sabe qual é glória a Deus e vai até o céu, que toca em Jesus? É quando você entende a mensagem. Irmão, você dá um glória a Deus, você sente a presença de Deus, você sente aquele arrupiar dos pés à cabeça, você sente a presença de Deus. Então Jesus estava ali se enchendo, porque ele estava orando, buscando. Mas Jesus não queria sair dali, ele só ele cheio, ele queria também que os discípulos também saíssem cheios. Porque eles dali eles iam passar por uma grande luta. Mas Jesus já estava se preparando para passar para a luta, que era levar a sua cruz, levar a cruz. Não a cruz dele, mas a cruz de todos nós. Mas o discípulo também tinha que se preparar para suportar aquilo ali. Mas eles não estavam se preparando. Não adianta só você estar aqui e não buscar para se preencher. Você tem que sair daqui cheio, porque amanhã, daqui a pouco, nós vamos sair daqui. Você não sabe o que tem lá fora nos esperando. É por isso que muitas vezes você tem derrota, luta, até alguém diz, eu estou na igreja e nada acontece na minha vida, mas só está na igreja. Mas não está entendendo nada que está sendo ensinado. Só está dentro da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Jesus estava lá, 3 discípulos lá com ele, num monte, orando, só Jesus orando e eles dormindo. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, eles não entenderam nada. Quando Jesus, até Pedro, quando o soldado pegou Jesus ali para prender, Pedro puxou a espada, Pedro era ignorante e cortou o ouro daquele soldado. Por quê? Porque eles não entenderam nada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para entender, tem que ouvir e obedecer a palavra do Senhor. Glória a Deus. Então no jardim ali, a alma de Jesus estava ali, triste. E Jesus diz, vigiai. Louvado seja o nome do Senhor. Vigiar. Então, igreja, essa palavra também serve para nós hoje também. Nós temos que vigiar. De nós, louvado seja o nome do Senhor, aproveitar, né? Cada momento é um culto especial. Cada momento você aproveitar, né? Porque o que Deus tem aqui para nos... Se você imaginasse que aqui no nosso meio anda os anjos, anda no nosso meio, ele anda com pratos na mão, né? Uma taçazinha. Uma taçazinha na mão para derramar sobre a nossa vida. Mas ele só vai derramar para aquele que está buscando, aquele que está prestando atenção, aquele que está ouvindo a palavra de Deus, aquele que está entendendo. O Espírito de Deus só vai falar contigo se você ouvir. Se você não ouvir, você não vai entender. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Não olhe só para quem está aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Olhe para a palavra de Deus. Então Jesus ali sentiu uma grande angústia. O versículo 35. Caminhou um pouco mais adiante, né? Prostrando-se e orava, porque se possível aquela hora fosse afastado dele. E ali ele rogou a Deus no 36, dizendo: Pai, todas as coisas, né, são lícitas para ti. Afasta de mim este cálice, todavia não seja o que eu desejo, mas sim o que tu queres. E quando ele voltou no 37, e ali o discípulo de Jesus se encontrava o quê? Dormindo. Simão chamou ele, Pedro: Estais dormindo? Não consegue vigiar nem por uma hora? Vigiai e orais, para que não caia em tentação. Pois, um lado, o espírito está pronto, mas, por outro lado, a carne está fraca. Está vendo, igreja?
Porque o que vai nos fortalecer aqui, esse momento. Se você ouvir a palavra de Deus e entender, você já está preparado para enfrentar a luta, a batalha amanhã. Ou daqui a pouco. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes vem a tribulação, a tentação, quando termina um culto desse, aí vem a tribulação, a tentação, e a pessoa, ele não vigia e cai, né? Para cair, irmão, não é só se desviar e deixar de ir para a igreja, não. Tem pessoa que está dentro da igreja, mas está desviada. Tem pessoa que está dando glória a Deus, mas está desviada. Porque logo que chega em casa se desvia, né? Então, vigiar para não cair em tentação. Como diz a palavra de Deus. A palavra de Deus diz, quando você, louvado seja o nome do Senhor, a carne ela é fraca, o espírito tem que estar forte. Então o momento que você vai fortalecer o seu espírito, é quando você ouve a palavra de Deus que tem. Vai vir a dor, vai vir a angústia, vem para Jesus, mas por que Jesus suportou a dor? A tristeza, a angústia, a opressão, a tribulação. Jesus suportou por quê? Porque ele estava orando, buscando, se preenchendo, falando com o Pai. Então, se nós também fizermos a mesma coisa, você vai suportar também a luta. Você não vai se desviar. Você vai vigiar. No momento quando vai vir a luta, você está vigiando para não cair em tentação. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler o versículo 41. E voltando, indo ele a terceira vez, e ali, e eles admoestou. O que os discípulos se encontravam ali fazendo? No 41. Dormindo de novo, irmão. Dormindo mais uma vez. Está vendo? Irmão, é uma coisa tão forte, não é fácil. Para você receber o espiritual, o Espírito Santo de Deus, depois eu vou trazer uma palavra aqui para os irmãos falando sobre o Espírito, né? Porque tem vários Espíritos, tem o Espírito Santo, o Espírito de Deus, né? Não só é um Espírito, né? Depois eu vou estar trazendo falando sobre o Espírito de Deus, que é dividido em várias partes. O Espírito de Deus, todo ser humano tem ele, que é o fogo de vida. Todo vivente tem o Espírito de Deus. Até esse animal aí está deitado, tem o Espírito de Deus. Esse animal dele, ele está suspirando, é o fogo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Até as árvores têm o Espírito de Deus. As árvores estão vivas. Aleluia, Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Irmão, leve sua Bíblia para o livro